Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. No domingo, a gente tinha o costume de ficar em casa mesmo, assistindo filme na televisão ou qualquer outro programa. Era muito raro a gente sair. Eu sempre fui uma garota assim, meio caseira. Não gostava muito de sair de balada, esse tipo de coisa. E para minha sorte, o Guilherme também era assim. Talvez até por isso a gente tenha combinado também. Nosso namoro ia, assim, maravilhoso. A gente combinava em praticamente tudo. Naquele domingo, lembro que estávamos ali abraçados, assistindo uma série, estava tendo uma maratona no canal fechado, só que pelas tantas, o celular dele começou a vibrar e não parou mais. E a pessoa, fosse quem fosse, era insistente, porque mesmo o Guilherme não atendendo, ficou ligando uma vez atrás da outra. Eu até perguntei quem estava ligando, se ele não ia atender, mas ele nem deu, assim, muita bola. É o Bruno, depois eu ligo para ele. Bruno era o meu cunhado, irmão dele. Só que, não sei, eu achei esquisito ele não querer atender, até pedi que atendesse de uma vez, porque numa dessas, podia ter acontecido alguma coisa lá na casa deles. Enfim, e seu irmão também pararia de ligar, mas ele realmente não quis atender. Mais do que isso, chegou a desligar o celular para a gente não ser mais incomodado. Não sei, ficou a impressão assim, que ele, talvez assim, meio incomodado, ele ficou meio preocupado, não sei. Me parece que ele mudou um pouco. Até que não estava prestando muita atenção direito no filme, de modo que eu achei que ele mudou um pouco, depois daqueles telefonemas. Teve uma hora que, como ele foi ao banheiro, eu aproveitei e mandei uma mensagem pro meu cunhado, perguntando o que ele queria com o Guilherme, só que ele não respondeu. Aliás, nem chegou a ver a mensagem. Bom, fosse o que fosse, não devia ser assim tão importante. Até que lá pelas 7 horas da noite, meu namorado se despediu e foi para casa. Até que, tempos depois, o Bruno respondeu aquela mensagem que eu tinha mandado. Só que, para minha surpresa, falou que não queria nada com o Guilherme, que eu devia ter me confundido, porque ele não tinha ligado para o seu irmão. Mas como assim, Guilherme? Você não ligou um monte por... Sabe, hoje à tarde... A resposta dele me deixou sem saber o que pensar. Eu não liguei para o meu irmão hoje. Eu acho que você tá enganada. Juro que não entendi nada. Fiquei ali, sabe, boiando. Tentei falar com o meu namorado depois, só que ele também não atendia. Chamava até cair. Mandei outra mensagem para o Bruno perguntando se ele estava em casa e ele falou que sim. Aí que sabia se o Guilherme já tinha chegado. E para o meu espanto, ele falou que não. Olha, fiquei tão encafifada com aquilo, porque já fazia quase 2 horas que ele tinha saído dali de casa. E convenhamos, se não tinha ido para a casa dele, tinha ido para onde então? Liguei várias vezes, mandei mensagem, só que nada. Só Deus sabe como que eu me senti. Eram 11 horas da noite quando ele retornou às minhas mensagens. Falou que tinha dado uma passada no mar para assistir um jogo. Falou que tinha passado num bar perto de casa para assistir o futebol. Depois ficou ali conversando com o pessoal. Chegou a pedir desculpas, porque nem tinha se dado conta de que eu tinha deixado o celular no carro. Aí falou que já estava deitado e me deu boa noite. Tá certo. Se é assim, né? E eu falo isso porque, sabe, apesar de tudo, eu acreditei nele. Até porque o Guilherme, ele nunca teve o costume de aprontar, de mentir para mim, sabe? Sempre foi muito sincero, pelo menos até aquele momento. Eu não tinha queixa nenhuma em relação a isso. De modo que mais uma vez acreditei. Mesmo que toda aquela história fosse
pra lá de esquisita. Cheguei a dizer que tinha conversado com o irmão dele, perguntado o que tanto ele queria, mas que ele tinha dito que não havia feito nenhuma ligação. No que ele respondeu: ah, você conhece o Bruno? Deve ter bebido umas e outras lá e esqueceu, né? Bom, vou dormir. Repito, apesar de tudo, de todas as discordâncias, acreditei nele. Não combinava nada, vamos convir, mas mesmo assim eu acreditei. Até porque, repito, não tinha por que duvidar. Nos dias seguintes a gente foi se falando, mas só fomos voltar a nos vermos na quarta-feira. Ele deu uma passada na minha casa, aí a gente ficou um pouco junto, só que não sei. Mais uma vez, podia ser coisa da minha cabeça, mas ele não estava legal. Estava distraído, sabe? Parecia assim com um pensamento longe. Eu até perguntei: tá tudo bem, amor? Acontece alguma coisa? Não, tá tudo bem, por quê? Não sei, você tá distraído? Parece que tá com a cabeça no mundo da lua. Ah, é que eu me estressei com um colega de trabalho hoje, mas tá tudo bem. Apesar de ele falar aquilo, não sei. Não parecia estar nada bem. Eu conheci o Guilherme. Ele estava estranho. Já estávamos namorando há 1 ano e 3 meses. E eu sabia quando tinha alguma coisa preocupante. Ele se distraía o tempo todo. Às vezes, eu falava uma coisa e precisava repetir. Porque ele ou não via ou não entendia. Se distraía. Ele ficou assim, meio estranho, aquele resto de semana todo. E na semana seguinte, permaneceu do mesmo jeito. Até que no domingo, ele apareceu em casa dizendo que precisava conversar. Eu, mesmo sem saber do que se tratava, juro. Sabe, sexto sentido, eu gelei. E gelei ainda mais porque a expressão dele estava mais estranha ainda. Tanto que ele não quis conversar comigo ali em casa. Preferiu ir a outro lugar. Não nego. Fiquei assustada. Principalmente quando paramos. E ele se voltou assim para mim, com aquela expressão de quem estava prestes a dizer alguma coisa que eu não ia gostar. Até que de repente falou: é uma coisa meio chata que eu tenho para te contar, viu, Letícia? Nossa, Guilherme, o que foi? Você está me assustando. Ele baixou os olhos, deu um suspiro. Eu ali, querendo saber o que tinha acontecido. E foi então que ele jogou a bomba. Sabe a Gleice? A Gleice, minha prima? Claro. Pergunta besta, quem foi? Antes mesmo de ele abrir a boca, eu já senti aquela pontada. E quando ele falou, não sei como não tive um ataque. Eu não sei nem como te falar isso, Letícia, mas eu acabei me envolvendo com ela. Você o quê? Você tá de brincadeira comigo? Você não fez isso, né, Guilherme? Ele não respondeu. Continuou me olhando com a mesma cara. Aliás, para que resposta? A cara dele dizia tudo. Eu não me contive e já comecei a chorar. Só que ele logo tratou de jogar a pá de cal, porque se eu estava pensando que era só aquilo, tinha mais. Repito, não sei como não ri. Ela tá grávida, Letícia. E tá dizendo que o filho é meu. Me deu até hoje para conversar com você, para te contar tudo, senão ela própria ia te contar. Eu não tô acreditando nisso, Guilherme. Só pode ser mentira tua, ou brincadeira. Pela expressão dele. É claro que não devia ser mentira. Brincadeira muito menos. Eu me acabei de tanto chorar. Principalmente quando ele falou aquilo. Eu gosto de você, Letícia. Você sabe que eu gosto, mas eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que assumir a Gleice e a criança. Mas como assim assumir a Gleice? E eu? E a gente? Ele só fez aquela careta e ergueu os ombros como que dizendo que era aquilo ou aquilo. Não tinha escolha. E depois ainda acrescentou:
Não era o que eu queria, Letícia. Juro por Deus que não era. Só que não tem outro jeito. O pai dela me mata se eu tirar o corpo fora. E você conhece o seu Gerson, né? Não dá para brincar com ele. Ele... Só me diga uma coisa. Você sente alguma coisa por ela? Você gosta mais dela do que de mim? Fala isso, me olhando aqui nos meus olhos. Eu perguntei, pedi, insisti que ele respondesse, mas ele não respondeu. Como também ficou em silêncio quando eu perguntei como ele havia tido coragem de fazer aquilo comigo, me trair com a minha própria prima. Aliás, essa menina ia se ver comigo. Eu ainda ia acertar as contas com aquele infeliz. Resumo, ele terminou comigo. Porque, segundo ele mesmo, não tinha opção, teria de assumir minha prima e a criança, do contrário, meu tio o esfolaria vivo. E o pior de tudo é que o tio era do tipo que não perdia viagem. Ali onde a gente morava, todo mundo tinha uma espécie assim de medo dele, por ser um homem assim meio mal encarado. Depois do que houve, eu acabei tirando as minhas próprias conclusões. Aquele dia, quando ele estava em casa, a gente ali assistindo aquele filme, aí não paravam de ligar pro celular. É claro que não devia ser o irmão dele. Era mentira. Era aquela sem vergonha da minha prima. Mas eu tenho certeza que era. E ele devia ter ficado com ela até tarde da noite. Falou que tinha ficado no bar, que tinha esquecido o telefone no carro. Pois sim. Mentira. Como eu fui boba, meu Deus. Sabe Deus, desde quando os dois já deviam estar de caso. Aí eu fiquei devastada com a traição. E com o fim do nosso namoro. Em casa, quando eu contei, todo mundo ficou horrorizado. Até minha mãe chegou a bater boca com a tia, por minha causa. As duas acabaram discutindo feio por telefone. Minha mãe simplesmente detonou a atitude da minha prima. E vamos convir, né? Nem poderia ser diferente. Eu acabei fazendo o mesmo depois com a infeliz da Gleice. E olha, ainda bem que a discussão se deu por telefone. Porque se essa mulher estivesse diante de mim, eu acho que faria um estrago na cara dela. Na verdade, eu queria ter ido até lá. Foi a minha mãe que não deixou. Mesmo assim, eu soube depois que ela andava falando um monte de mim. Só Deus sabe a minha raiva. A vontade que eu senti de esganar aquela criatura. Se fazia de amiga, minha prima do coração, quando na verdade estava me enganando. Mas ela não tinha sido a única traidora da história. Ele também tinha sido pilantra, tanto quanto ela. Aos poucos, quanto mais a minha ficha ia caindo, mais ia crescendo aquela revolta aqui dentro de mim. Juro, eu nunca fui uma pessoa vingativa, mas só Deus sabe as ideias que passaram pela minha cabeça. Eu fiquei tão desacursoada, eu fiquei tão devastada, tão revoltada, que pensei até em cometer Me passou pela cabeça contratar uns caras barra pesada, ali do bairro mesmo, para dar um corretivo na minha prima. Até nisso eu pensei, juro por Deus. Dar uma surra nela, arrebentar com a cara dela. Olha, eu queria matar aquele infeliz. Por ela ter se atravessado no meu caminho, sabendo que eu gostava dele. Eu ficava imaginando os dois juntos, ela e o Guilherme, e só eu sei como me sentia. Será que ele fazia amor com ela como fazia comigo? Até nisso eu pensava. Pensava e me torturava. Será que ele gostava de fazer amor com ela mais do que gostava de fazer comigo? Eu entrava em parafuso só de pensar nessas coisas. E sentia muita raiva dele também.
Ele não podia ter me traído. Ainda menos com a minha prima. E repito, quanto mais eu remoía, mais revoltado eu ficava. Mais aquele sentimento de vingança ia se apoderando de mim, juro. Se eu pudesse, eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Aliás, aos poucos uma ideia começou a me... Eu pensava nisso direto. Depois que a ideia se instalou na minha cabeça, eu pensava nisso direto o tempo todo. Em me vingar. E me vingar de um jeito que, olha, eu acho que eu não teria vingança mais perfeita. Eu não sei de onde que saiu, sabe, que entrou na minha cabeça. Eu acho que assisti algum filme, alguma coisa, li algum livro, alguma coisa lá no meu subconsciente deve ter ficado marcado. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece de vez em quando. Volta e meia se ouve a notícia na televisão, no rádio. E aquela ideia começou a se apoderar de mim. Eu queria decepar o seu sexo. Eu queria cortar aquilo que ele usava para ter prazer com ela. No começo, até eu me assustei de mim. Sabe? Meu Deus, será que eu estou ficando louca? Não, isso não. Mas dali a pouco, o pensamento voltava. E repito, quanto mais eu pensava nos dois juntos, quem sabe transando, em algum motel barato por aí, mais revoltado eu ficava. E mais aquele sentimento de vingança ia tomando conta de mim. Eu pensava nisso direto. Seria a vingança perfeita. Eu só queria ver o que os dois fariam se eu decepasse o brinquedinho do Guilherme. Será que ela ia querer ficar com ele? Certeza que não. E ele também não ia trair mais ninguém. É para se ver o nível de revolta em que eu me encontrava. Até que a partir de uma altura, mais do que pensar, eu resolvi botar em prática. Sabe quando você sente que não tem mais nada a perder? Pensei comigo mesmo, já que eu tô ferrada, que se dane tudo. Já que desgraçaram a minha vida, então não custa nada desgraçar a vida deles também. Eu fiquei maquinando na cabeça o que ia fazer. Até que um dia liguei para ele, choraminguei, falei que estava morrendo de saudade, que precisava vê-lo de novo a todo custo, mesmo que fosse uma última vez. Só Deus sabe o plano que eu tinha na minha mente. Ele hesitou um pouco. Só Deus sabe o plano que eu tinha na minha cabeça. Sabedora de que homem safado não muda, eu insisti. Insisti. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele acabaria fraquejando. Tanto que naquela noite mesmo a gente se encontrou. Nos beijamos, trocamos carinhos, até que eu o convenci a me levar ao motel. Já era tarde. Ele não podia me encontrar antes. E eu lembro que falei, já que vai ser a nossa despedida, Guilherme, a gente podia passar a noite juntos, você não acha? Aí amanhã cedo, a gente toma café da manhã e vai embora. Ele concordou. Ele concordou. Falou que também estava com muita saudade de mim
E eu fiquei me perguntando quantas vezes ele já não devia ter feito aquilo pelas minhas costas. Passado a noite toda com a minha prima no motel, enquanto eu pensava que ele estava em casa dormindo. E só de imaginar isso, parece que a minha raiva se multiplicava a cada segundo. A gente fez amor, depois adormecemos. Quer dizer, ele adormeceu, porque eu não preguei o olho. E foi quando eu tive certeza de que ele estava realmente dormindo, que levantei da cama, caminhei pé por pé até a mesinha, procurei o estilete que eu tinha levado na bolsa, e aí voltei. Ele estava com a parte do sexo assim coberta pelo lençol, completamente nu. Só aquele pedaço de lençol assim, meio na barriga, meio na perna. Eu cheguei a pegar o sexo dele na minha mão. Na outra mão, o estilete. Aquela raiva, aquela revolta. Nunca mais você vai me trair. Nunca mais você vai trair ninguém nessa vida. Nunca mais aquela infeliz da minha prima vai ter o gostinho de deitar com você e ter prazer. Isso eu prometo. Minha mão esquerda segurando o sexo dele. Minha mão direita segurando o estilete. E agora era só dar cabo do serviço. Passar o estilete sem dó nem piedade. Seria a vingança perfeita. Cheguei a encostar o estilete assim, na sua pele, para ver se ele não acordava, até para ter tempo de fazer o serviço completo. Eu tremia, eu suava. Senti até dor na minha barriga naquela hora. Se eu fizesse aquilo, ele nunca mais ia me trair. Nem a mim, nem a ninguém. Nem a Gleice seria feliz do lado dele. Até porque, depois, acho que não ia mais querer ficar com ele. Tanta coisa passou pela minha cabeça naqueles poucos segundos. A minha mão tremendo, sentindo o gelado daquele estilete. Numa fração de segundo, a nossa história passou na tela da minha memória como se fosse um filme. Lembrei dos nossos planos, pensei até nos filhos que a gente planejava ter. Filho que agora ele teria não comigo, mas com ela, com uma das mãos. Eu segurava o sexo dele e com a outra aquele estilete. Era só ter um pouquinho de coragem para dar cabo daquele serviço. Decepara o seu passarinho sem dó. Eu tremia, sentia até pontadas na barriga. Seria a vingança perfeita. Eu estive a ponto de dar cabo do serviço. Na verdade, eu já tinha feito aquilo na tela do meu pensamento milhares de vezes. Só que na hora, não sei o que houve comigo, mas eu fui perdendo a coragem. Peguei aquele estilete, fiquei até com medo, cheguei a tirar no chão aquela coisa gelada que eu tensionava. Depois, peguei ele de volta e, tremendo dos pés à cabeça, guardei o estilete na bolsa e voltei ali para a cama, a seu lado, e comecei a chorar. E foi um choro tão compulsivo, foi um choro tão sentido, que o Guilherme acabou acordando. Coitado. Nem em sonho ele podia imaginar o que esteve a ponto de acontecer.
Eu estava me sentindo tão mal que quando ele me abraçou para me consolar, para ver se eu parava de chorar, eu comecei a soluçar e gaguejar tudo ao mesmo tempo. Guilherme, me perdoa, por favor, perdoa. Mas o que houve? Para de chorar, não aconteceu nada. Você teve algum pesadelo? Ele não entendeu absolutamente nada, claro. Depois me olhou assim, meio desconfiado, mas logo me abraçou de novo. E ficou ali me consolando, tentando me acalmar. Eu não tive coragem. Tantas vezes eu fiz aquela decepada, sabe, em pensamento. Quantas vezes eu montei aquela farsa na minha... que quando chegasse ali, na hora de fazer mesmo, eu tinha certeza de que faria. E acabei não fazendo. Na verdade, cheguei a me arrepender. Porque era uma ideia tão absurda. E aquela ideia ter passado pela minha mente, no fundo, eu jamais teria coragem. Ele poderia me fazer o pior mal desse mundo, me magoar do modo mais ordinário possível, que hoje eu tenho certeza, eu jamais teria coragem de fazer nada com ele. Nada. Eu jamais teria coragem de fazer uma barbaridade como estive prestes a fazer. Mas olha, é uma coisa que você diz que não é capaz, mas que se você vacila um instante, deixa a raiva tomar conta, você é capaz de fazer sim. Eu quase fiz. Eu quase fiz. Cheguei a encostar o estilete na pele dele. E era um estilete tão afiado que eu comprei especialmente para cumprir aquela tarefa, que bastava uma decepada assim, de leve, para que o trabalho estivesse terminado. Graças a Deus chegou na hora e eu perdi a coragem. Comecei a tremer. Comecei a pensar no que seria depois. O fato é que não me importo de sofrer desse jeito, desde que ele não tenha sofrido nada. Quando digo que me arrependi de verdade. Juro, não me importo de chorar, de ficar sozinha. Se esse é o meu destino, desde que ele esteja bem, curtindo as coisas boas da vida. Eu amo tanto esse homem, que olha do fundo do meu coração, mesmo estando prestes a fazer tudo o que relatei aqui nessa carta, eu quero só o seu bem. Posso ser uma tonta, e sou mesmo, a mulher mais idiota do mundo. Mas uma coisa eu digo: minha felicidade, isso eu juro, é vê-lo sorrindo, é vê-lo se sentindo feliz, apesar de tudo que me passou pela cabeça, das vezes que eu levei a cabo aquela vingança na tela do meu pensamento. Apesar de tudo, eu juro, meu Deus, eu amo tanto esse homem, que para mim a única coisa importante é a felicidade dele.